Vai. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao curso os cursos de fenômenos de transportes e transferência de calor, né? Então a videoaula de hoje trata sobre introdução à condução. Basicamente a gente vai falar de alguns conceitos fundamentais, né? A dedução da, da equação constitutiva de Fourier e também a dedução da equação da difusão do calor para um elemento infinitesimal no sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Então, alguns conceitos preliminares, né? O mecanismo com relação ao mecanismo físico, né? Da condução, está relacionado à atividade atômica ou molecular no meio, né? Na verdade, aqui seria irregular, né? Mais correto do que aleatório. Tá? A taxa de transferência de calor é dada pela equação constitutiva de Fourier, né? Onde a taxa de transferência de calor na direção x, né? É igual a menos o produto da condutividade térmica vezes a área normal ao fluxo de calor vezes um gradiente de temperaturas. Tá? Então, a gente conhecendo o campo de temperaturas ao longo do espaço, a gente consegue determinar a taxa de transferência de calor, tá? A partir da aplicação da lei de Fourier. Né? E exemplos de aplicações, tudo que a gente viu naquela parte introdutória de introdução aos mecanismos de transferência de calor. Né? Isolamentos, remoção de energia em circuitos eletrônicos com alta capacidade alta taxa de compactação, né? Superfícies estendidas, né? Aletas, né? Muito comum esse tipo de aplicação em diversos trocadores de calor, né? Problemas de tratamentos térmicos também. Né? Um delineamento da apresentação, né? Primeiramente vamos fazer a obtenção da equação da taxa de condução, a aplicação da lei de Fourier, relação entre os campos de temperaturas e fluxo de calor, né? As principais propriedades termofísicas na condução e a equação da difusão do calor, né? Condições de contorno iniciais. Obviamente, como a gente vai ter uma dedução de uma equação diferencial aqui, né? Na equação da difusão do calor, é uma equação da taxa de transferência de calor por unidade de volume. Né? E a gente precisa resolver o problema com condições de contorno iniciais estabelecidas. Né? Os principais objetivos, um conhecimento mais específico da lei de Fourier, o entendimento da equação da distribuição do campo de temperaturas, relações entre fluxo de calor e campo de temperaturas, e entendimento da influência das propriedades termofísicas sobre o campo de temperaturas. Né? A equação da taxa de condução, né? Algumas observações importantes, né? O fluxo de calor ele depende da distribuição do campo de temperaturas. Tá? Então, se a gente conhecer a distribuição do campo de temperaturas, a gente consegue obter fluxo de calor, taxa de transferência de calor. Isso é bastante importante porque a grande questão acaba sendo como deduzir, né, os campos de temperaturas, obter essa distribuição no espaço, né, e também no tempo. Né? A aplicação em condições simplificadas, condição dimensional, parede plana, regime estacionário, então você pode aplicar a equação da taxa de condução nessas condições, mas também em aplicações mais complexas ou menos simplificadas, né? Condição transiente, problemas ou tridimensionais, geometrias complexas e condições anisotrópicas, né? Então, a equação da difusão do calor ela é geral, né? A lei de Fourier ela é fenomenológica, ou seja, foi desenvolvida a partir de fenômenos observados. Né? Então, foi sendo observada, né, pelo próprio Fourier, né, e desenvolvida na forma como foi. Para você ter uma ideia, né, como que foi feito isso, né, aqui a gente só comenta sobre o experimento de Fourier. Né, então, pegou um bastão cilíndrico, né,
considerou uma série de simplificações para poder analisar o problema. Então, considerou um problema no regime permanente, pegou um bastão cilíndrico, considerou o problema no regime permanente, ou seja, impôs uma diferença de temperaturas numa face e na outra, porque pode ter, por exemplo, um material com mudança de fase e aqui um outro material com mudança de fase, por exemplo. Você tem as temperaturas constantes, né? Isola termicamente essa geratriz aqui para forçar com que o fluxo de calor ocorra unidimensionalmente, né? Então, foi isolada termicamente a geratriz do bastão aqui, né? Então, para fazer só que a troca térmica ocorresse dessa face para essa outra face posterior aqui, forçando um fluxo unidimensional, né? E as duas faces transversais foram mantidas a temperaturas constantes. Né? Então, o problema está no regime permanente, né, que eu estava explicando inicialmente, se espera um tempo para a estabilização do campo de temperaturas. Né? Então, ele pode medir aqui em alguns pontos, né, ou pode esperar um tempo e começar a fazer as medições. Né? Então, foi observado, né, pelo experimento de Fourier que a taxa de transferência de calor era uma função da diferença de temperaturas que tinha nessa face e nessa, em ΔT, pelo seu comprimento, né, do bastão e pela área da seção transversal. Tá? Então, isso tinha que entrar de alguma forma, né, na equação da taxa de transferência de calor. Tá? Então, como havia uma dependência de 3 variáveis, fez alguns experimentos, né, fixando duas variáveis e variando-se a outra. Né? Então, mantendo-se fixos o ΔT e o ΔX, ele observou que o QX era diretamente proporcional à área. Né? Mantendo-se fixos o ΔT e a área, observou-se que a taxa de transferência de calor era inversamente proporcional ao ΔX. E, mantendo-se fixos, aqui seria, desculpe, o ΔX e a área, né, observou-se que a taxa de transferência de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Tá? Então, analisando esses parâmetros de forma combinada, né, obtém-se o comportamento global da taxa de transferência de calor, dado por Qx, diretamente proporcional à área normal ao fluxo de calor, né, vezes uma variação de temperaturas em função do espaço, que quando se aplica um limite de ΔX tendendo a zero, né, passa a ser o gradiente de temperaturas. Né? Além disso, né, precisava se levar em consideração o tipo de material que esse bastão estava sendo construído. Tá? Então, daí surgiu uma constante de proporcionalidade, né, que é uma propriedade de transporte de energia, que é a condutividade térmica do material, dada em watt por metro Kelvin. Então, a taxa de transferência de calor por condução passou a ser definida, né, como produto do K vezes a área vezes o ΔT ΔX. Tá? Por que a gente não pode, em geral, usar essa expressão aqui diretamente? Porque ela só vale, né, quando o comportamento do campo de temperaturas em função do espaço é linear. Né? Então, a gente não usa ela nessa forma aqui. Né? A gente já usa quando aplica o limite de ΔX tendendo a zero. Tá? Então, fazendo isso, né, a gente obtém uma taxa de transferência de calor dada por Qx igual a menos K vezes a área dt dx, né, por watt, essa área é a área normal, o fluxo de calor, né, e o fluxo de calor, que é o Q, duas linhas, cada linha representa uma divisão por uma unidade de comprimento, né, igual a menos K dt dx, né, dado em watt por metro quadrado. Tá? Bom, mas como que surgiu esse sinal de menos aqui, né? Na verdade, se a gente pegar o problema de uma placa plana, a gente consegue ter um bom entendimento do porquê que isso acontece. Na verdade, né, isso é feito no sentido de corrigir o sentido físico do fluxo de calor. Tá? Então, considerando uma parede plana, né, vamos dizer que a gente tem uma parede plana aqui,
tá? O fluxo de calor ocorre nessa direção aqui em x, e essa parede está sujeita a uma diferença de temperaturas, T1 nessa face esquerda e T2 na face direita. Tá? A gente tem uma distribuição linear do campo de temperaturas. Tá? Então, o campo de temperaturas, tá, pode ser descrito por essa equação aqui, Tx igual a x mais b, uma equação linear, né, onde a e b são coeficientes usados na determinação dessa reta. Tá? Esse coeficiente A pode ser dado pela tangente desse ângulo alfa aqui com relação, né, à horizontal. Então, o A é igual à tangente de alfa. Então, a tangente de alfa vai ser dada pelo cateto oposto, né, no caso aqui T2 menos T1, sobre o cateto adjacente, x2 menos x1. Veja que eu coloquei sempre o ponto 2 na frente e o ponto 1 atrás. Né? Então, T2 menos T1 sobre x2 menos x1. Tá? Então, esse valor, como T2 é menor do que T1, ele passa a ser um valor negativo. Então, essa equação aqui vai ser menos algum valor x mais um b, ou menos um b. Tá? Como esse A ele é negativo, tá? A derivada de dt em relação a dx, né, vai ser menor do que zero. Ou seja, o gradiente de temperaturas no sentido da diminuição da temperatura ele é negativo. Tá? Consequentemente, né, essa taxa de transferência de calor seria negativa no sentido da maior para menor temperatura, o que é uma inconsistência do ponto de vista físico. Tá? Por isso que a equação da taxa de transferência de calor precisa corrigir isso e ter um sentido positivo, né, no sentido da maior para menor temperatura, para não violar a segunda lei da termodinâmica. Né? Então, a taxa de transferência de calor vai ser dada por menos K vezes a área e o gradiente de temperaturas. Tá? Então, esse sinal de menos entra para corrigir, né, o fato do gradiente de temperaturas no sentido da diminuição da temperatura ser negativo, né, e criar um valor inconsistente fisicamente para a taxa de transferência de calor. Ou seja, um sentido, né, da taxa de transferência de calor ou do fluxo de calor. Tá? Além disso, tá, o fluxo de calor ele é uma grandeza vetorial, né, então ele depende da direção. Tá? Então, ele, em geral, é representado, né, pelas componentes, né, dos fluxos de calor, por exemplo, no sistema de coordenadas cartesianas, nas direções x, y e z. Né? Então, a gente pode ter as componentes aqui separadas, né, ou apresentar dessa forma aqui, né, em menos K, gradiente de temperatura. Tá? Então, é muito comum apresentarem na literatura essa notação aqui vetorial, né? E esse aqui é o operador gradiente. Tá? E você pode representar também separadamente cada componente do fluxo de calor. Mas se você quiser obter uma magnitude, né, do fluxo de calor, tem que fazer um somatório vetorial, né, dos vetores de fluxo aqui. Tá? Então, a direção do fluxo de calor, isso é uma observação bem importante, tá? Será sempre normal a superfície com uma temperatura constante, ou uma isotérmica. Então, a gente consegue imaginar, ou verificar, se uma solução que a gente está apresentando tem sentido físico, né? Ver se, principalmente solução computacional, ver se isso está bem implementado. Tá? Então, aqui tem dois exemplos, tá? A questão da relação entre o fluxo de calor e as isotermas, né? A gente viu no slide anterior que os vetores de fluxo de calor sempre são normais das isotermas. Então, aqui a gente tem uma placa que é unidimensional. Isso quer dizer que é o seguinte, essas duas faces aqui, a superior e a inferior, elas estão isoladas termicamente, então não tem fluxo de calor para cá. E as duas superfícies laterais têm temperaturas diferentes. Então, você tem um fluxo de calor que está
indo dessa face aqui para essa, né, de forma linear. Então essa representação aqui tá bastante adequada para um problema unidimensional. Tá? E se nós pegarmos essa face superior e essa face inferior e nós mudarmos as temperaturas dela, não ser mais um fluxo nulo, né? Então a gente impõe aqui um T igual a 1 e aqui um T igual a 0. Isso aqui só quer dizer que essas duas faces aqui estão a temperaturas altas e essas duas a temperatura baixa. O que vai acontecer? A gente analisar o fluxo de calor, ele vai tentar percorrer o menor caminho, então ele vai sair daqui, o fluxo de calor dessa face esquerda, ela não vai ir para a face direita, porque aqui está quente também, e vai ir para o frio. Então ele vai seguir um caminho meio que radial aqui. Né? Se ele faz isso, né, o que acontece? As linhas de temperatura têm que ser normais, né? Então ele vai assumir essa configuração que a gente observa aqui. Nessa região aqui do domínio, o que acontece? O fluxo de calor vai mais facilmente para essa região inferior aqui. Ó. Então aqui ele é linear, né? E daqui ele vem para cá também de forma radial. Então ele forma esse comportamento do fluxo de calor e esse aqui das isotermas, né? Que faz sentido físico também. Tá? Bom, com relação às propriedades termofísicas, né, as principais propriedades de condução, né, são a condutividade térmica, né, que a gente tem magnitudes bem mais elevadas para os materiais sólidos metálicos, né, depois uma região intermediária que a gente tem materiais sólidos não metálicos, e depois, né, vem os líquidos e gases, né, que funcionam muito melhor como um isolante térmico. Né? A gente consegue ver uma variação bem grande aqui, por exemplo, da prata, que tem, em média, né, uma condutividade térmica de 410 watts por metro Kelvin, né, nessa temperatura aqui, né, e né, ar, vapor d'água saturado, que tem uma condutividade de 0,01, né? Então, bem baixo, acaba funcionando bem como um isolante térmico. Né? A condutividade térmica, ela, embora a gente vá tratar como constante ao longo do curso, né, como um dado do problema, vocês podem ver nesse gráfico aqui, né, tem uma tabela de condutividade térmica nos sólidos em função da sua temperatura. Né? A gente tem materiais que possuem uma variação muito grande em função da temperatura da condutividade térmica. Né? Então, o que em geral se faz? Se trabalha com uma faixa de temperaturas e se usa uma média, ou, dependendo da faixa de temperaturas que você precisa trabalhar, se aplica tipo um polinômio. Né? E aí se resolve os problemas. Qual é que é a grande questão? Né? Que muitas vezes isso aumenta muito, né, a dificuldade em se resolver o problema. É muito mais fácil você tratar como uma constante e resolver isso. Só que se você considerar constante, você sabe que tem uma incerteza no seu resultado. Tá? Se essa variação de temperatura que nós estivermos calculando for suficientemente pequena que você possa considerar uma média, essa incerteza acaba sendo pequena, né? E aí vale a pena resolver dessa forma, né? Mas, né, se tiver uma variação grande, né, você pode ter uma estimativa com uma incerteza muito grande. Tá? E aí há determinadas situações em que você precisa definir, considerar essa variação da condutividade térmica em função do campo de temperaturas. A mesma coisa acontece, por exemplo, para materiais que são anisotrópicos, né? Você tem uma dependência espacial aí, né? E você tem que levar isso em consideração na solução do seu problema. Inicialmente, apesar de eu estar mostrando isso, né, nós vamos tratar, né, todos os fluidos, os sólidos, tudo como com propriedades termofísicas constantes. Tá?
Aqui as curvas para líquido, né? Vejam que a escala de magnitude é completamente diferente, né? Dentro dessa escala tem uma variação igual, né? Alguns valores de condutividade térmica são apresentados nas tabelas A1 e A7 do nosso livro-texto. Tá? Então lá vocês conseguem encontrar dados de condutividade térmica, né, para vários materiais em função de diferentes temperaturas. Tá? Tem um banco de dados bem interessante no livro-texto. Tá? Bom, além da condutividade térmica, que é uma propriedade de transporte, a gente ainda tem as propriedades termodinâmicas no problema de difusão do calor. Tá? Então, a massa específica e o calor específico são propriedades termodinâmicas muito importantes, principalmente para aquele termo de taxa de energia acumulada, né? O termo transiente. Ele te dá uma magnitude da inércia térmica que o processo vai sofrer. Tá? Uma outra propriedade que pode ser definida é a capacidade calorífica, que é o produto do ρ e Cp. Tá? Eu confesso que eu não estou tão habituado a usar essa propriedade aqui, né? Mas habituado a usar o K, o ρ e o Cp, né? Ou para problemas transientes a difusividade térmica. Isso aqui eu comumente uso mais. Tá? Então a difusividade térmica é uma relação entre a condutividade térmica de um material sobre a sua capacidade calorífica, né, ou produto do ρ pelo Cp. Esse cara aqui dá uma ideia boa, né, do processo de inércia térmica. Né? Exemplo da praia no dia de verão, né, em que a areia rapidamente varia a sua temperatura, né, tem uma difusividade térmica, a diferença de difusividade térmica da areia para a água, por exemplo, é bastante grande. Né? Num você tem uma variação rápida de temperatura, enquanto no outro você tem uma variação muito lenta. Tá? Bom, para finalizar, né, essa videoaula, né, a gente vai ver a equação da difusão do calor e depois as condições de contorno. Tá? Então, para a determinação da distribuição do campo de temperaturas, né, num problema de difusão do calor, num problema de condução, tá, a gente vai definir um volume de controle infinitesimal. Vamos pegar, por exemplo, esse material aqui está sujeito a uma transferência de calor e você pega um cubinho daqui de dentro, um volume infinitesimal de dimensões dx, dy e dz. Né? Então traz para cá, né? Tá aqui o nosso cubinho, né? Aqui está o nosso cubinho de dimensões dx, dy e dz. Tá? E sujeita ele a uma diferença de temperatura. Então nós vamos assumir, tá, que, por exemplo, aqui, né, tem uma região de sólido mais aquecida, né? E aqui uma região mais fria. Tá? Aqui embaixo uma região quente, e aqui uma região mais fria, em comparação com um elemento. Né? E aqui na frente uma região mais quente, lá atrás uma região mais fria. Tá? Então a gente vai aplicar um balanço de energia nesse elemento infinitesimal. Né? E nós estamos considerando também que esse problema não está sujeito à advecção, ele está lá no meio do sólido lá, e a gente aplica um balanço de energia nele. Tá? Então o que acontece? Se a gente considerar fluxo de calor só nessa direção x aqui, uma taxa de transferência de calor nessa direção x, tá? Essa região está quente, o elemento está mais frio. Né? Então vai ter uma taxa que cruza essa face aqui, que a gente vai chamar de Qx, né? Uma taxa de transferência de calor por condução. Tá? Então você já imagina o que vai acontecer. Né? Tem um fluxo de calor Qx aqui que cruza essa face aqui de dimensões dy, dz. Tá? Ok, essa taxa chegou aqui, né? Sofreu uma variação ao longo de dx, tá? E está saindo aqui, né, por essa face aqui, para essa região que está mais fria. Então, essa taxa aqui, a gente vai chamar de Qx mais dx. Tá? Porque ela é Qx mais uma variação que tem ocorrido aqui dentro.
Tá? A gente está chamando esse cara aqui de QX mais DX. Tá? É o QX mais uma variação que ocorreu ao longo de DX. Tá? Na direção Y, tá? Essa face aqui está exposta a uma taxa de transferência de calor por condução, né? Aqui dx dz, né? Dada por QY. Na face oposta, a gente tem uma taxa que está saindo dada por QY dy. A análise é análoga à taxa de transferência de calor na direção X. Então, entra QY por essa face, aqui tem uma região quente e lá tem uma região fria. E aqui sai QY mais dy, que é o QY mais uma variação ao longo de dy. Tá? E na direção Z é a mesma coisa. Entra uma taxa QZ e sai um QZ mais DZ. Tá? Esses caras todos aqui, essas setas, representam taxas de transferência de calor, tá? Que estão sendo trocadas com o domínio vizinho. Tá? Então são taxas que estão entrando e que estão saindo. Tá? Além disso, a gente pode ter uma taxa de energia acumulada, se houver diferença entre as taxas que estão entrando e saindo. Né? Essa taxa de energia acumulada ela pode ser diferente de zero, um problema no regime transiente, e pode ter aqui dentro também uma taxa de energia que está sendo gerada. Tá? Tem uma resistência elétrica que está passando por ali, dissipando calor por efeito Joule. Beleza, considera isso como uma taxa de energia gerada aqui dentro. Tá? Então, nós vamos aplicar essa análise toda no balanço de energia. Né? Tá? Então a gente está assumindo aqui como simplificações, eu já comentei isso com vocês, mas aqui está escrito, né? O meio homogêneo, né? Sem advecção de energia, que eu comentei lá anteriormente com vocês, né? Porque senão aqui teria que considerar uma taxa advectiva também, uma distribuição de campo de velocidade e tal, e não é o interesse aqui nesse momento. Tá? E a gente vai obter uma distribuição do campo de temperaturas em um sistema de coordenadas cartesianas, porque a gente pegou um elemento infinitesimal aqui, né? No sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Então, essas taxas aqui nessas faces opostas, QX dx, QY dy e QZ dz, elas podem ser relacionadas com as taxas nas faces anteriores, aqui QX, QY e QZ. Tá? Como que elas foram relacionadas na literatura? Através, né, de uma expansão em série de Taylor. Então se considerou aqui, né, que o QX mais DX é um QX mais uma variação. Essa variação é esse termo aqui, ó, del QX del X vezes DX. Ou seria QX mais DX igual a um QX mais um del QX. Tá? Só que a gente conhece é o del QX, del X, então precisa multiplicar aqui pelo dx. Se fosse usar termos de segunda ordem, seria 1 sobre 2 fatorial, del 2 QX, del X2, dx ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, del 3 QX, del X ao cubo, dx ao cubo. Né? E aí, mas a gente vai usar só a primeira ordem da expansão da série de Taylor. Tá? Então a gente vai tratar QX mais DX como QX mais uma variação do del QX del X vezes o DX. A mesma coisa aqui em Y, então QY mais DY igual ao QY que entrou aqui, mais del QY del Y vezes DY. Tá? E em Z mais DZ, QZ mais del QZ del Z, DZ. Tá? Então a gente já conhece exatamente essas taxas que estão saindo aqui e a gente vai jogar essas equações na equação do balanço de energia. Tá? No interior do corpo, a gente pode ter alguma fonte de energia ou um sumidouro de energia. Tá? Então, a taxa de energia gerada passa a ser dada por um Q ponto. Na verdade, isso seria mais adequado como Q3 linhas, tá? Porque é uma taxa de energia por unidade de volume. Tá? Mas eu acho que no livro texto a gente tem essa notação e eu acabei mantendo ela aqui. Tá? Vezes o volume do domínio infinitesimal, dx, dy e dz. Tá? E a variação de energia térmica armazenada no interior do volume de controle, o termo transiente, né,
taxa de energia acumulada igual a ρ vezes Cp del T, esse é aquele termo que a gente deduziu lá na equação do balanço de energia, lá continua sendo válido aqui, né? Como é uma taxa, a gente tem que multiplicar pelo volume. O volume desse elemento infinitesimal é dado por dx vezes dy vezes dz, de um paralelepípedo, né? E a mesma coisa aqui também para a taxa de energia que está sendo gerada, tá? Então, para obter a equação da difusão do calor, a gente monta o balanço de energia, né? Aqui a gente até apresentou bem estranho aqui nessa equação 6, né? Taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada, igual a taxa de energia acumulada. Está certa a equação, só a ordem que não é a mesma que a gente viu lá no início do curso aqui, né? E a gente viu essas expressões aqui de 7 até 11, né? As taxas de energia que estão saindo por condução do elemento infinitesimal, né? A taxa de energia gerada e a taxa de energia acumulada aqui, gente, tá? Então, esse termo 11 vem aqui, né? O termo 10 vem aqui, e essas três taxas aqui vão nessa taxa de energia que está saindo. E a taxa de energia que está entrando? A gente já sabe que é QX, QY e QZ, e vai substituir aqui também. Tá? Então, a gente fez isso. Então, o balanço de energia no elemento infinitesimal vai ser dado por QX, QY, QZ, taxa de energia que está entrando, menos QX mais DX, menos QY mais DY, menos QZ mais DZ, taxa de energia que está saindo, mais Q ponto DX, DY, DZ, taxa de energia gerada, e ρCp del T, dx, dy, dz, taxa de energia que está sendo acumulada. Tá? Então, a gente substituindo as equações de 7 a 9, a gente teve as expressões para QX mais DX, então QX mais DX igual a QX mais del QX del X dx. É isso que está sendo feito aqui. Ó. Esse cara aqui é o QX mais DX. Esse é o QY mais DY. E esse é o QZ mais DZ. Então, a gente substituiu aqui. Né? Veja o seguinte, a gente vai ter um QX aqui, menos um outro QX aqui. A gente vai poder cortar esses dois caras, que é o que acontece aqui. Tá? Então, a gente vai ficar com uma equação mais simplificada, com menos del QX, del X, dx, menos del QY, del Y, dy, menos del QZ, del Z, dz, taxa de energia gerada e taxa de energia acumulada. Tá? Então, a gente fica com a expressão 13 aqui. Beleza, já estamos chegando numa equação mais próxima da equação final da difusão do calor. Só que o que acontece? A gente ainda tem essas taxas de transferência de calor aqui e aqui temperatura. Não tem uma equação só para temperatura, né? E a taxa de energia gerada. Né? Aí, né, é que a gente vai precisar lançar a mão da lei de Fourier. O que acontece? Essa taxa que está cruzando aqui a fronteira do nosso sistema que nós estabelecemos, que é o elemento infinitesimal, tá? Ela cruza a fronteira por condução. Se ela cruza a fronteira por condução, a gente pode substituir essa taxa de transferência de calor, essa e essa, pela lei de Fourier, né? E ter uma dedução em função do campo de temperaturas. Então, a gente vai dizer que Qx é igual a menos K, né, vezes dYdz. O que é o dYdz? dYdz é a área normal a esse fluxo de calor, ou essa taxa de transferência de calor, vezes o gradiente de temperaturas em x. Então, nós vamos pegar esse termo da equação 14 e vamos jogar aqui dentro. Para QY, nós temos menos K, dx dz, né? Cadê o y? Está aqui, ó. dx dz é a área normal, a taxa de transferência de calor que é y, o gradiente de temperaturas em y. E QZ menos k dx dy, dx dy, vezes o gradiente de temperaturas em z. Então, substituindo as equações 14 e 16 na equação 13, a gente obtém uma distribuição do campo de temperaturas para um sistema de coordenadas cartesiano. Tá? Então, a distribuição do campo de temperaturas, tá? Eu não fiz a simplificação, mas deveria ter mostrado isso para vocês. Então, vou voltar aqui para mostrar exatamente isso. Aqui tem o dx, tá? Del QX, del X, dx. Quando a gente substitui esses caras aqui, esse dy, dz fica dentro dessa derivada.
Só que como eles são constantes, eles podem sair da derivada. Então a gente fica com dx dy dz. A mesma coisa acontece em y, fica com dx dy dz. A mesma coisa em z, fica com dx dy dz. No termo de taxa de geração tem o volume e na taxa de acúmulo também tem o volume. Tá? Então a gente pode cortar o volume em todos os termos. Tá? Então essa equação 17 ela é escrita uma equação da distribuição do campo de temperaturas para uma taxa de transferência de calor por unidade de volume. Tá? Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você pode resolver para qualquer escala o problema, porque a equação é por unidade de volume, ela não depende do volume da escala. Tá? E isso, qualquer solução de problema de difusão do calor, a gente vai aplicar essa equação aqui para resolver, a não ser que a gente tenha um outro sistema de coordenadas cilíndricas, polares, aí essa dedução desse primeiro termo aqui, ela é diferente. Tá? Então, aqui a gente tem três principais termos na equação da difusão do calor. O primeiro é a taxa líquida de transferência de energia por condução, porque ele considera as taxas de energia que estão cruzando aquela face do volume infinitesimal. Tem um QX entrando e um QX mais DX. Então, é uma taxa líquida. O que está entrando menos o que está saindo, ou o que está saindo menos o que está entrando. Né? Então, ele mostra a variação do campo de temperaturas em função do espaço. Tá? Vale destacar o seguinte, essa condutividade térmica que está dentro da derivada, tá? Se ela for uma constante, a gente pode simplesmente tirar ela para fora da derivada e tem uma solução, uma solução mais simples. Né? Se ela depender do espaço ou da temperatura, ela tem que ficar aqui dentro e ter uma derivada do produto aqui. Tá? Então complica um pouquinho mais essa solução. Tá? O termo 2 aqui da equação, tá, é a taxa volumétrica de geração de energia, ou taxa de geração de energia por unidade de volume. Tá? O mais adequado seria uma representação por Q 3 linhas. Tá? Taxa de variação da energia acumulada no interior do volume, esse termo 3 é o termo transiente. Né? Como é que está a distribuição do campo de temperaturas em função do tempo. Tá? Para um problema no regime permanente, né, sem variação do campo de temperaturas em função do tempo, a gente tem que esse termo aqui do lado direito ele é igual a zero. Tá? Se o problema for bidimensional, né, considerando só a variação do campo de temperaturas em x e y, esse termo aqui seria igual a zero. Então, essa aqui é a solução mais geral e para resolver alguns problemas a gente vai ir simplificando essa equação para obter a distribuição do campo de temperaturas, que é o que a gente já vai fazer já no capítulo 3 para a condução unidimensional no regime permanente. Né? A gente já vai simplificar bastante essa equação aqui que está sendo resolvida. Tá? Bom, e se essa dedução fosse feita para outros sistemas de coordenadas, o sistema de coordenadas cilíndricas, por exemplo, né? Vejo que aqui ele tem um elemento infinitesimal um pouco diferente, né? As dimensões dele são dr, dz e r dφ, né, do ângulo aqui. Vejo que a única coisa que muda é o termo de variação espacial. Né? Por quê? Porque você está mudando o sistema de coordenadas espaciais aqui. Tá? Então, essa equação 19 representa a equação da difusão do calor para um problema de coordenadas cilíndricas, né? E aqui para um sistema de coordenadas esféricas. Né? Tem uma variação um pouquinho mais difícil de deduzir. Tá? Mas essas duas a gente a princípio não vai usar, mas é bom saber que existe, porque em algum momento a gente pode acabar precisando de alguma solução desse tipo. Né? E aí a gente não pode aplicar a equação da difusão para um sistema de coordenadas cartesianas para resolver um problema de coordenadas cilíndricas ou esféricas. Né? Bom, para finalizar, né, a gente tem que estabelecer para essas equações, porque a gente tem um conjunto de equações, uma equação diferencial que precisa ser resolvida, né, e a gente precisa definir condições de contorno iniciais. Se o problema for transiente,
Tá? Você precisa definir uma condição inicial. No instante de tempo t igual a zero, a distribuição do campo de temperaturas é constante igual a 20 graus Celsius, por exemplo. Tá? Você define uma condição inicial. Se o problema estiver no regime permanente, você não precisa definir uma condição inicial, porque não tem uma dependência do tempo. Então você precisa definir só as condições de contorno. Quais são as condições de contorno que a gente tem para essa equação da difusão do calor? Basicamente são três. Tá? Primeira, condição de temperatura constante, que é mais simples. Tá? Então aqui tem um exemplo de uma parede plana. Tá? Na posição x igual a zero, a gente impõe uma temperatura Ts. Tá? T em x igual a zero, em qualquer instante de tempo, igual a Ts. Tá? Essa condição é a condição também chamada de primeira espécie ou condição de Dirichlet. Tá? A segunda condição de contorno é uma condição de fluxo de calor constante, tá? Também conhecida como condição de segunda espécie ou uma condição de Neumann. Né? Você pode, aqui tem duas subdivisões, porque você pode impor um fluxo constante, diferente de zero. Tá? Então, se a gente aplicar um balanço de superfície aqui, nessa face aqui em x igual a zero, a gente tem que o fluxo de calor esse está chegando é igual ao fluxo de calor que ocorre por condução nessa parede em x igual a zero. Então, menos K del T del X em x igual a zero, essa posição aqui, x igual a zero, está analisando essa distribuição aqui. Isso é igual a um QS duas linhas, um fluxo de calor que está sendo imposto aqui. Né? Então, essa distribuição do campo de temperaturas vai ter essa forma, essa inclinação aqui, né, é proporcional a QS, né? Ou você pode ter, por exemplo, a situação em que QS é igual a zero. Eu tenho um isolamento térmico aqui. Tá? Então não passa fluxo de calor nenhum. Se não passa fluxo de calor e aqui o isolamento é zero, isso aqui é zero, o K é uma constante, né? Diferente de zero, então só o del T del X em x igual a zero pode ser igual a zero. Então essa expressão fica dessa forma aqui. Ou K igual a zero, ou del T del X em x igual a zero é igual a zero. Tá? Então, o que a gente tem, como K é diferente de zero, essa expressão aqui é igual a zero. Veja o que acontece com a distribuição do campo de temperaturas aqui, né? Esse campo de temperaturas não pode variar nessa face. Por quê? Porque o fluxo de calor aqui nesse entorno aqui dessa superfície é igual a zero. Tá? E a última condição de contorno é a condição mais realística, que é a condição de imposição de convecção nessa superfície aqui. Tem um escoamento, tá? Tem um H e tem um T infinito aqui, que é uma condição de terceira espécie ou de Hobbe. Tá? Então, menos a condição matemática aqui, né, é o fluxo de calor por condução aqui em x igual a zero, menos K del T del X em x igual a zero, né, e o fluxo de calor que chega nessa face aqui, que é dada pela lei do resfriamento de Newton, H vezes T infinito menos T em x igual a zero em qualquer instante de tempo T. Tá? Isso faz com que essa temperatura aqui, né, ao longo dessa superfície possa mudar ao longo do tempo, né, ao longo dessa coordenada aqui. Também é uma condição mais complexa de ser programada e de ser imposta. Né? Em geral, quando a gente começa sempre com condições mais simples, né? Temperatura prescrita aqui, fluxo... condição de fluxo prescrito nulo, né? E depois a gente vai testando as outras. Tá? Mas basicamente são três condições de contorno que a gente vai impor. Então, para a gente resolver aquela equação diferencial, a gente precisa definir essas condições de contorno para cada problema, que a gente vai vendo mais adequadamente ao longo do curso e ao longo dos exercícios. Tá? Então, por hoje era isso. Agradeço a todos e cuidem-se, fiquem bem.